está acontecendo na sua vida hoje? O que você percebeu nos últimos dias? Tô percebendo que eu tô entrando num processo de ir pra dentro, assim. Eu entrei num lugar de cansaço, foi me deixando numa crise muito profunda, assim, porque é muito angustiante esse momento de se deparar com a mudança, sabe? Porque eu acho que o que eu percebi foi, nossa, mudou. E por que mudou? Eu ficava me perguntando. Eu percebi que eu tava começando a ter que colocar esforço no que eu tava fazendo. Sentir que eu tô fazendo esforço pra fazer uma coisa, me parece que tem algo de errado. Eu já vivenciei o suficiente o meu fluxo natural para saber que nesse lugar onde eu estou fluindo naturalmente, sem esforço, essa é a minha máxima potência. E aí a crise começa a aumentar, porque eu começo a ter uns pensamentos de dúvida e de insegurança, assim. Eu começo a pensar, nossa, será que era pra eu estar fazendo isso? Começa tudo a ficar em questão, tudo é colocado em dúvida. E não num sentido, assim, de resistência à mudança. Então eu comecei a questionar tudo, desde a minha escolha até a minha capacidade, até se eu banco fazer ou não, em termos de energia. Só que isso é diferente, né? É diferente do momento em que eu tô me sentindo... Eu tô bem, eu sei o que eu tô fazendo, eu vou começar, eu tô com medo, mas eu tô com muita vontade. E aí eu fui. Eu vou mostrar pra vocês na louça. Então, quando eu comecei no canal... Então, quando eu comecei no canal, eu tava num momento assim, ó. Então eu tava nessa fase de expansão, de ir pra fora de mim, de aumentar o meu tamanho, de trocar com as pessoas, de esquecer um pouco quem eu era e me colocar ali no mundo, na relação. Eu tava assim, com um campo grande aqui, expandido, pra chegar mais longe. Você tá se levando aquilo que é você pra fora, pra relação, pra troca. O que começa a acontecer? Começa a esvaziar um pouco, então começa a ficar um pouco de vazio, assim, você tá dando muito, sabe? E não é que eu não tava recebendo, porque aí entra o segundo movimento, que é, você começa a ir pra fora, e aí aqui acontecem trocas, né? Acontecem interações, e isso aqui começa a nutrir você também de coisas novas, de outras coisas, de coisas que talvez você desconhecesse. Então, ao mesmo tempo que você tá escoando um pouco de quem você tá se tornando uma nova pessoa que você ainda não sabe o que é, porque isso aqui modificou você. E aí aqui você fez uma nova você, e você ainda não conheceu essa nova você, porque você acabou de se deparar com ela tá nascendo naquele momento sempre em que você tá interagindo. Então chegou uma hora que isso tudo aqui fez com que o movimento invertesse e eu tivesse precisando contrair o meu campo, que é voltar a minha energia, o meu investimento, em vez de ser para o mundo, para mim mesma, para o meu eixo aqui, para quem eu tava. Então o campo ele diminui para contrair mesmo. É uma coisa que o campo faz mesmo. Ele diminui de tamanho. E a natureza faz isso. As árvores, no inverno, elas contraem o campo e elas recolhem a energia delas. Elas param as folhas caem, elas ficam sem folha, porque tem frio, tem menos sol, tem menos energia disponível. Então, o que acontece, né? Você vai indo lá no seu caminho e de repente você tá super bem, você tá no auge, assim, tipo, no seu florescimento, sabe? Na sua primavera ali. E aí, de repente, né, verão, de repente você percebe que começa um movimento meio de cair mesmo. E aí cai,
para depois poder subir de novo. Então é um movimento natural. Só que o que acontece aqui nessa queda, que é tipo na queda das folhas, né, no outono, vamos colocar dessa forma. Você começa a achar que tem uma coisa errada, que tem um problema. Por quê? Porque isso daqui é visto pela nossa cultura como sendo o que devia estar acontecendo sempre. A gente devia estar sempre bem, a gente devia estar sempre muito produtivo, a gente devia ter uma certa estabilidade nisso, como se fosse possível continuar assim, ó, sem oscilações, porque inclusive as nossas jornadas, né, de vida para muitas pessoas são feitas considerando como se as pessoas não oscilassem a energia delas, como se as pessoas não tivessem altos e baixos, assim, que não é nem alto e baixo que eu quero falar. Que na verdade a gente poderia pensar talvez um pouco mais num gráfico assim, ó. Tipo, aqui você tá para fora e aqui você tá para dentro, talvez. Não é nem... Porque se a gente pensar na ideia de alto e baixo, a gente também começa a colocar isso aqui como sendo ruim. Isso aqui é ruim? Olha, não é confortável, porque é um momento de crise, de confusão, e é para ser assim, é um momento um pouco de caos. Então não é ruim, é diferente. Só que a nossa cultura faz a gente achar que é ruim. O que começa a acontecer? O que começou a acontecer comigo quando eu comecei a perceber isso aqui? Eu comecei a entrar numa crise por estar em crise. Eu comecei a querer que eu tivesse naquele momento, comecei a duvidar de tudo, então tudo virou uma questão pra mim. Até que chegou um momento que eu falei, não, pera, o que tá difícil pra mim? O que eu percebo que começa a acontecer? Começa a minimizar o espaço que o lado de fora tem pra mim. E é muito natural isso. Só que isso me deixa em pânico, porque eu olho pra isso e falo, nossa, eu não tô dando conta, eu devia estar conseguindo e agora eu não tô mais. O grande ponto de mudança pra mim nesse momento foi eu, primeiro, validar a crise e ficar só com ela, sem a crise por estar em crise. É tipo falar, cara, isso aqui é uma crise. E o que significa uma crise? Significa que tudo tá meio ruim, tudo tá meio confuso, é meio generalizado, porque se não fosse generalizado, se fosse só num lugar da minha vida, numa dimensão, não seria uma crise, seria um problema, e aí você vai lá e resolve aquilo. Mas quando você tem, isso afeta todas as áreas da sua vida, é por isso que é uma crise, não é um mero problema. Tô ofegante porque eu apaguei a louça. Como que a gente pode também trazer a potência disso para aquilo que a gente está fazendo na nossa vida e para as coisas que a gente está construindo e criando na nossa vida? Para mim foi muito útil lembrar daquilo que a gente mesmo sistematizou aqui na Voa, que é a nossa Rota Voa 5D. Então a crise começa aqui, porque você começa a mudar. E às vezes assim, se você resiste a essa mudança, você pode ficar na crise por muito tempo. Então se você tá sentindo assim, nossa, parece que eu tô em crise e parece que faz muito tempo, pode ter certeza que você provavelmente tá resistindo aqui. Então, por onde eu comecei a perceber a crise? Eu comecei a perceber aqui, porque eu comecei a perceber que a minha expressão estava mudando, que eu estava menos produtiva, eu estava menos focada. Então caiu o foco, caiu energia, caiu trocas com as pessoas. Então, assim, é claro que o que a gente está falando aqui é que eu tava, para resolver minha crise, eu precisei ir para esse lugar aqui, que é o fundamental da Rota Voa 5D,
que é a quinta dimensão, né, das 5Ds, e essas são as outras 4. E para conseguir navegar pela minha crise, eu precisei focar nessa dimensão aqui, eu precisei me dedicar muito a ela. Então a minha energia saiu do que estava lá para fora para observar o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo no meu processo, na minha vida. E aí eu comecei a ver isso aqui e comecei a ver um aumento grande dessa parte aqui. O que é essa parte aqui para mim? É quando eu começo a perceber um impulso muito grande de um lugar muito verdadeiro meu de criar assim a fundo perdido, sabe? De sentar no teclado, eu até instalei o teclado aqui de novo. E aí, quando eu começo a criar, isso começa a me acender uma chama também, que tem a ver com essa dimensão aqui, que é a chama da pesquisa. Porque para criar, às vezes você quer se nutrir também. Então, isso tem a ver com aquilo que eu falei, que é de quando a gente esvaziou demais. Se a gente esvaziou demais, a gente está precisando preencher aquilo de novo. Então, aumentou muito essa nutrição aqui para mim. Quando que eu consegui olhar para minha crise de um lugar de falar, eu vou aproveitar ela? Quando eu vim para cá e comecei a pensar na estrutura da minha vida. Quando eu comecei a me dar conta de que isso aqui acontece comigo recorrentemente e talvez eu quisesse que isso não oscilasse tanto, mas eu não sei dizer se isso é possível. Eu acho que isso é mais como se fosse o clima, sabe? Como se fosse a chegada de uma nova estação, alguma coisa que você não tem um controle total. Então eu comecei a olhar para isso aqui e comecei a pensar, essa estrutura que eu tava, no momento em que eu tava aqui, ó, a estrutura que eu tinha construído vivendo isso aqui, ela não serve para esse outro momento, para esse momento em que eu tô agora de crise. Porque não cabe, porque eu não tenho tanta energia, porque eu não tenho tanto foco, porque eu não tenho tanto para dar, eu tô precisando me nutrir. Eu comecei a pensar, então, como essa estrutura aqui pode acompanhar esse meu movimento? E eu comecei a movimentar a estrutura. E aí, criando uma nova estrutura, isso aqui vai criar uma nova expressão. Como que a estrutura entra nisso, tá? Eu percebi assim, primeiro eu percebi a estrutura que eu tenho. E aí eu falei, graças a Deus, eu tenho a minha própria empresa e eu posso fazer o meu dia a dia, os meus horários, e não só isso, eu também tô criando aquilo que é o que eu ofereço para as pessoas. Então, se eu vivencio essas oscilações, o que eu tô criando precisa ou acompanhar isso e continuar sendo, continuar integrando a minha oferta para as pessoas, ou isso eu preciso ter uma estrutura estável o suficiente para dar contorno e poder conter a minha instabilidade. Então eu comecei a olhar para essa estrutura, para assim, porque a minha crise passava muito por uma insegurança que eu tava, que era assim, nossa, eu tava dando tudo isso. E agora eu não tô conseguindo, eu tô conseguindo dar outras coisas, sei lá, tá confuso. E aí eu fiquei com medo assim, eu tô num grupo da VOA, me comprometi com o Gustavo, com o Otto, com o João, nós 4 estamos fazendo a VOA e eu tenho a minha parte pra fazer. Será que eu vou ser vista como aquela que não pode confiar tanto na Mari porque ela oscila muito, então, e se ela não puder fazer tal coisa no momento em que a gente precisar dela pra isso? Então repensar a estrutura pra mim foi nesse nível, de pensar como é que a VOA pode aproveitar da minha crise, no sentido de que novas potências eu tenho quando eu tô nesse lugar, sabe? Por exemplo, eu fico muito mais criativa e estudiosa, então, e menos expressiva. Então eu comecei a perceber que, esse é um bom momento para criar novas formas de fazer as coisas, novas ferramentas também. Então eu começo a perceber que esse lugar também tem a sua potência e que a estrutura precisa corresponder a isso. Se fica mais difícil de vir para cá, eu posso fazer um pouco menos disso. E não é só que eu não consigo fazer, por exemplo, uma das ideias que eu tive é a de encerrar esse momento dos ciclos, porque era um momento que eu dei muito do que estava
vivo demais dentro de mim, que eu tava precisando colocar. E eu já tenho outras ideias pra fazer vários outros ciclos, só que eu falei, eu tenho que segurar agora essas ideias, eu vou ter que entrar num outro momento e deixar essas ideias para um novo momento de expansão. Então, um novo momento que eu posso e consigo entrar agora aqui no YouTube é o de fazer vídeos mais curtos e que sejam mais responsivos, porque o lugar onde eu falo que isso aqui cai não é que eu não consigo falar, ou conversar, ou me expressar, ou fazer uma troca, é que eu fico tão mais pra dentro que eu preciso ser mais chamada pra fora. Então, por exemplo, hoje foi difícil gravar esse vídeo, eu tive que pedir pro Gustavo, me chama, sabe? Me chama um pouco pra fora, porque tá difícil pra mim de trazer isso que tá aqui dentro pra fora nesse momento, sabe? Porque a direção é contrária a do que tá o natural pra mim agora. E aí eu queria pedir pra vocês também. Eu quero fazer um ciclo, enquanto eu aproveito esse momento de contração da minha energia, eu quero fazer um ciclo com vocês para responder as perguntas de vocês. Me façam perguntas sobre qualquer coisa, sobre a vida, tudo que vocês acharem que vocês podem ter um pouco da minha visão, que agregaria ter um pouco da minha visão, ou que vocês acham que eu posso responder até mais tecnicamente. Coloquem aqui nos comentários as perguntas de vocês. E me falem também se vocês se identificam com esse processo que eu descrevi, de entrar numa crise, de resistir a esse movimento dessa crise. Se a gente não resiste, se a gente entra fundo na contração, se a gente não faz esforço contrário a ela, e aí entra o lugar que eu falei de ir para o lugar de menos esforço, sabe? Que é quando eu senti que eu estava me esforçando fazendo meu trabalho, eu comecei a perceber, não, é outro caminho agora, porque agora as forças estão me levando para outro lado. Então é você conseguir entender que não é possível controlar tudo. E que se a gente sabe usar as forças que estão disponíveis pra gente, as forças que já estão atuando sobre nós, se a gente consegue unir força com essas forças, a gente ganha muita potência. Tipo, que forças? Por exemplo, a força de uma crise, que é uma força de contrair o nosso campo. Se a gente fica falando, não, eu não posso estar em crise, eu não queria estar em crise, eu tenho que fazer tudo para não estar em crise, a gente começa a jogar contra isso, a crise que tinha um papel para exercer na sua vida, que era o de passar e fazer uma transformação e mudar a estrutura e levar você para criar coisas novas e se expressar de uma forma diferente. Ela veio com esse papel, se você fica resistindo a ela, ela vai ficar uma constante na sua vida. Você vai sentir como se fosse uma angústia permanente, assim, sabe? Uma confusão permanente. Sendo que a crise é para ela vir e para ela ir embora. Então, para deixá-la embora, a gente precisa se entregar a ela. E precisa se abrir para o que ela traz, e que é duro, que é difícil, porque é um momento de se sentir sem chão, se sentir perdido, se sentir um pouco triste e se sentir menos, se sentir menos mesmo, porque você tá menor, você tá fragilizado, e é ter a humildade de falar, agora eu tô assim e eu vou ficar assim, porque essa é a força que tá existindo nesse momento. Se você consegue entender a coisa como uma potência, você pode agir com ela. E onde você ganha essa potência? Aqui, que é o ciclo 2 aqui do canal, e no sentir, que faz parte daquele outro eixo de alinhamento que a gente traz na Rota Voa 5D, que é o eixo do sentir, pensar e fazer. Você precisa sentir e você precisa observar. Eu vou passar a minha vida inteira falando isso. E onde que a gente desbloqueia a mudança? Aqui é o lugar onde você observa que você muda e você valida isso. E aí você direciona e entende como uma mudança acontece em você. Então é isso, gente. Eu dei um exemplo de um processo meu, de como eu entrei numa crise, como eu observei esse processo. E pode ser muito diferente para cada um, tá? Então se você tiver
uma observação sobre como é o seu processo, ou se você agora talvez conseguir observar, nossa, comigo na verdade acontece assim. Me conta aqui nos comentários, de verdade. Me mandem as perguntas de vocês pra gente abrir esse ciclo novo que tá me empolgando bastante também, de poder responder mais diretamente as inquietações que vocês estão. E continuo fazendo o convite para vocês se inscreverem também na nossa Rota Voa 5D. Ela tá prestes a ser lançada, então quem tá se inscrevendo agora vai ser avisado primeiro com preço especial. Então se você sente que você precisa dessa ajuda, se inscreve, o link tá aqui na descrição. E a gente se vê nos próximos vídeos que vão ser diferentes desses últimos. E eu tô empolgada. Até a próxima!